A pergunta do momento é: testosterona baixa, como que a nutrição pode auxiliar? Meu nome é Linda, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem ter uma assertividade, uma segurança maior no consultório. Pois bem, então hoje muito paciente nosso pergunta: mas eu tô com uma testo baixa, como que eu faço para aumentar essa testosterona? Primeiro ponto é separar mulher de homem, porque nós mulheres temos uma testosterona bem baixinha em comparação aos homens, fato. E aí, infelizmente, eu tenho que te dizer que para homens nós não temos uma boa aplicabilidade da estratégia nutricional, nem em relação a tribulos terrestres, nem em relação a maca peruana, fenogrego, nenhum tipo de ativo vai ser importante para a elevação real dessa testosterona. Sinto lhe dizer, mas a quantidade que iria aumentar para esse homem é muito baixa, é insignificante, não faz o menor sentido. Você vai encontrar sim alguns trabalhos em animais que mostram elevação de testosterona, animais ratinho, camundongo, mas não são homens. Então, para esse propósito não seria interessante, mas vale observar que nós temos outras questões que são fundamentais. Quais são? Composição corporal. Então, homens e também mulheres que apresentam uma quantidade maior de gordura corporal tendem a ter uma redução na testosterona. Então, por conta disso, para alterar, para melhorar, para realmente aumentar um pouquinho essa testosterona, nós conseguimos então pensar nessa recomposição corporal. Pois bem, se é um paciente então que apresenta obesidade ou sobrepeso, buscar estratégias para emagrecimento, para que o paciente consiga então ter um benefício real em uma elevação de testosterona. Não vou te dizer que vai aumentar absurdamente, mas consegue já ter um bom benefício. Então não adianta pensar em estratégias de suplementação, sendo que o paciente tem uma grande quantidade de gordura corporal. Eu preciso focar então em emagrecimento. E outro ponto importante, a atividade, o exercício físico também está atrelado com uma pequena elevação de testosterona. Ou seja, alimentação adequada, pensando em redução de peso corporal e também exercício físico são importantes para tal. É o básico que funciona. Básico assim, né? Na teoria é fácil falar. Agora na prática é um desafio, porque não é só uma semaninha de dieta de treinamento, são meses, são anos, é uma vida inteira. Então não é tão simples assim. Outro fator que vai muito além da nutrição, mas que é importante pensar, excesso de estresse. Cortisol em excesso reduz testosterona. Então, nesse caso, eu sei que não é tão simples assim, mas tentar reduzir esse estresse. E aí eu posso pensar assim, em estratégias que podem ajudar esse paciente em relação à alimentação, em relação à suplementação. Ativos para reduzir essa ansiedade, de repente pensar em componentes isolados como uma L-teanina, pensar numa rhodiola rósea, pensar em alguns chás de camomila para esse paciente, para conseguir reduzir essa ansiedade a um ponto que faz sentido. E obviamente, que em pacientes que apresentam realmente uma redução expressiva de testosterona, gente, é fato que tem que encaminhar para o endocrinologista, para que exista então uma adequação adequada e uma prescrição, talvez, de acordo com a avaliação do médico, para uma prescrição então de hormônio para esse paciente. Então, cada caso vai ser um caso. Depois também temos as mulheres. Mulheres então temos menos testosterona convencional de modo natural. Então, para tal, nós temos alguns trabalhos, não vou te dizer assim que são centenas, são alguns trabalhos que mostram para mulheres um benefício de uma elevaçãozinha de testosterona, que é pequena, mas como nós já temos um pouquinho a mais, já pode fazer um pouquinho mais de diferença. Ou seja, alguns ativos que podem auxiliar para tal. Lembrando que, voltando, composição corporal é importante também, redução do estresse é importante também, exercício é importante também. Então, é uma associação de fatores. Mas para mulheres, essa elevação pitiquinha, mas que faz um certo sentido, de alguns ativos. Quais são eles? Especialmente fenogrego e maca peruana podem ter uma boa aplicabilidade para essas pacientes. Não só no aspecto real de elevação de testosterona, mas para outros pontos. Mais chance, mais elevação de libido, o que pode ser importante para muitas mulheres na pós-menopausa, que a libido costuma cair. Então, é um fator que vai auxiliar a sua paciente. Ou seja,
avalia, conversa com ela. Paciente, você tem redução de libido, é uma questão que está presente na sua vida, então maca peruana e feno grego podem ser boas opções para tá. Não vou te falar que existe uma grande correção de testosterona. Mais uma vez, quando a paciente apresenta uma grande redução, é importante encaminhar mais uma vez para o médico para que exista uma avaliação adequada e aí, de repente, uma prescrição medicamentosa, caso seja a questão. Observe então que essa elevação de testosterona é importante, ela está associada com vários benefícios para os pacientes, mas nós temos que avaliar de modo consciente. E antes de eu te falar, um outro ponto fundamental de avaliação, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com alguém. Eu também tenho um Instagram que é @dra.alinedavi. E aí nós temos agora uma briga por, sabe por quê, gente? Não sou eu que digo, mas sociedades de endocrinologia nacional e internacional dizem que a avaliação plasmática de testosterona não é tão apurada assim, não é tão fidedigna assim. Então, por conta disso, aquele marcador que você vê no papelzinho do exame bioquímico nem sempre é tão condizente com a realidade do paciente. Então, os testes de avaliação de testosterona não são tão impecáveis assim. E é por isso que o mais importante não é só a avaliação plasmática, mas sim sintomas. Sintomatologia, sinais e sintomas do seu paciente. É um paciente que tem uma testo baixa, mas está tudo bem. Ou assim, não vou dizer também uma testo caindo da referência, mas uma testo que está dentro da referência, mas o limite mais inferior. E esse paciente não tem nenhum sintoma. Treina bem, com libido, hipertrofia muscular. Então até então, sem problemas. Outra questão é um paciente que está cansado, que está apático, sem libido, com redução de massa muscular. Então é algo a se pensar. Lembrando também, gente, que essas questões de estar apático, cansado, redução de libido podem ser outras carências. Pode ser falta de ferro, pode ser falta de B12, então falta de exercício físico. Então temos que avaliar de modo conjunto. Nem tudo é culpa da testosterona. Agora conta para mim aqui nos comentários como que você faz na sua prática, como que você avalia, para que eu te conheça de modo mais próximo.